Meus irmãos, minhas irmãs, vamos iniciar mais um estudo da Casa Espírita Diógenes de Medeiros sobre o perispírito. Hoje vamos apresentar o 13º capítulo, que fala sobre o perispírito e enfermidade. Vamos então pedir ajuda dos irmãos espirituais que dirigem esses trabalhos, que nos auxiliem, que nos inspirem e que nos envolvam em muitas luzes, para que possamos aprender um pouquinho mais desse verdadeiro ser que somos, espíritos eternos, espíritos a caminho da evolução. Assim seja. Bem, meus irmãos, agora que estamos no 3º mês de estudos sobre o perispírito, já podemos dizer que temos uma base. Porém, é somente uma base, porque o perispírito é o corpo extremamente importante para a nossa organização física e espiritual. Portanto, não fiquemos apenas nesses estudos rápidos, online. Busquemos estudar com profundidade nas obras tão importantes que temos, né? Inclusive essa que estamos estudando, e aprofundemos nesse estudo, nesse conhecimento, para que possamos compreender as anomalias que nos envolvem, as enfermidades, né? Hoje vamos ver um pouquinho, inclusive vamos apresentar um estudo um pouco diferente do habitual, né? Nós vamos trabalhar em cima de um exemplo para que possamos compreender com mais facilidade essa problemática toda, né? Então, vamos ver primeiramente o que nos fala Joana de Ângeles, né? Na sua obra O Ser Consciente. Então ela diz: o ser trinitário, espírito, perispírito e corpo, no corpo ou fora dele. O espírito conquista bênçãos que incorpora ao patrimônio evolutivo, moldando os futuros corpos de acordo com tais aquisições, que são afetadas vibratoriamente pelas ondas de energia positiva ou negativa que emite sem cessar. Então vamos compreender isso. O ser trinitário, que são o espírito, o perispírito e o corpo físico, no corpo ou fora dele. O que significa isso? Encarnado ou desencarnado. O espírito, então, continua conquistando bênçãos que incorpora ao patrimônio evolutivo, moldando os futuros corpos de acordo com tais aquisições. Ou seja, a morte não muda ninguém. O espírito, no plano espiritual, ele vai continuar pensando e sentindo como ele sempre foi na carne. Ou seja, ele não terá somente o corpo físico, os órgãos físicos para materializar as suas vontades, mas ele vai continuar adquirindo, emitindo as energias que envolvem, né? Ou seja, se ele tiver pensamentos, sentimentos elevados no bem, ele vai continuar emitindo essas energias positivas que vão sendo agregadas ao seu perispírito, fortalecendo, equilibrando, ajudando na preparação do próximo corpo, da próxima vida. Se ao contrário, ele emite energias negativas, enfermiças, energias deletérias, elas também vão continuar agregando ao seu perispírito, também modulando, né, ajudando a modular aquele corpo enfermiço para a sua próxima vida. Então, moldando então os futuros corpos de acordo com tais aquisições,
que são afetadas vibratoriamente pelas ondas de energia positiva ou negativa que emite sem cessar. Então, o espírito é o ser pensante, né? Ele não descansa. Então, tanto encarnado como desencarnado, ele vai continuar pensando, né? Sentindo vontades, né? E essas energias, então, positivas ou negativas, vão sendo agregadas ao seu perispírito. Então, nós vamos, né, fazer um estudo diferente. Nós vamos, então, colocar essas palavras numa espécie de história, né, onde nós vamos, então, imaginar, a partir desse momento, que somos espíritos desencarnados e estamos fazendo um estágio, um estudo no plano espiritual, no departamento de reencarnação, né, onde nós vamos acompanhar um grupo de espíritos que estão encarnados, né, durante toda a sua experiência terrena. Então, nós vamos, nesse estudo, acompanhar e depois, então, acompanhar até a desencarnação desse grupo e depois vamos voltar com ele ao plano espiritual para saber o que se passa naquela mente. Agora nós vamos então ver, né, que esse grupo de espíritos foram então convidados para uma festa muito importante, né, e todos eles então precisam preparar sua veste, né, adequada para essa festa. Então cada um deles se dirige a uma loja de tecidos, compra lá, né, escolhe o tecido do seu gosto, mas ao colocar em contato com a pele para ver se lhe cai bem, né, ele vê que aquele tecido é um pouco áspero e causa um certo desconforto, uma alergia, uma irritação na pele, e ele então sente que precisa ter um tecido mais suave, mais delicado, para ficar em contato com a sua pele e o vestido, né? A roupa ali, no caso dos homens, o terno, né? Então ali então se compra um tecido bem suave, bem delicado e confecciona aquela roupa então para a festa. Tudo bem? Todos então se dirigem àquela festa com muita alegria, com muitas emoções, e a certa altura da festa, né, onde todos já estavam se sentindo inebriados, aí um derruba um vinho, outro derruba molhos, e assim segue cada um deles, cometendo ali os seus excessos, né, e todos, né, claro, no primeiro impulso se dirigem ao toalete e tratam logo de lavar aquela mancha, né, e voltam para a festa e continuam. No final, todos dirigem aos seus lares e quando vão retirar aquela roupa, né, percebe que o forro estava todo manchado. E aí então vem a cada um deles, surge os mais variados sentimentos, né? Então uns sente que muita tristeza, né, uma certa raiva, mas com muito cuidado e paciência passam a tratar daquele forro, né, exclusivamente, com muito cuidado, com muita paciência, e a cada lavada aquela mancha vai suavizando, né, e ele continua tendo os cuidados suficientes nas reuniões de não causar mais aquele problema, aquele desconforto, né, de derrubar produtos naquela roupa. Outros ali, quando olha aquele forro todo manchado, sente muita raiva, né, porque aquela festa lhe trouxe muitos sentimentos de aborrecimentos,
não foi uma boa diversão, só lhe trouxe sentimentos ruins. E ele então encosta aquela roupa no armário e não quer nem se lembrar dele. Outros, né, também a festa não havia sido boa, né, estava se sentindo ali muito mal, né, pelo resultado final da festa. E também encosta aquela roupa lá e não quer mais saber dela, não quer mais saber de festas, né? Porque aquela festa lhe trouxe muitos sentimentos negativos, sentimentos ruins. O outro lá, quando viu tudo aquilo, chegou à conclusão seguinte: o forro não aparece, não está aparecendo as manchas. O vestido, né, a minha roupa está perfeita, então eu vou continuar usando enquanto ela estiver bonita e apresentável. Não me importa o que está por trás, não está à mostra. Então nós vamos analisar esses 4 casos, né, e vamos seguir, né, analisando esse grupo à frente. E nós então vamos ver que esse primeiro, vamos trazer para a vida material agora, né? Porque já deu para entender que a festa é a encarnação presente desse grupo. O vestido, que é esse tecido áspero, seria então o nosso corpo físico, o forro, obviamente, o perispírito, e a pele, né? A pele do encarnado seria então o espírito, né? E agora nós vamos então analisar durante toda a experiência terrena como passou a reagir esses 4 indivíduos, né? O primeiro então teve uma juventude muito louca, como toda juventude, todo jovem, é inconsequente, é leviano, ele se sente o dono da verdade, muito arrogante, impulsivo. Então ele aproveitou, cometeu todos os tipos de excessos, aproveitou a vida. E à medida que os anos passavam, ele foi então descobrindo que todas aquelas alegrias, aquele aproveitamento não lhe trazia nada de positivo. Ele então passava a sentir uma certa angústia, ele não conseguia ter uma paz natural, né? E aquele desconforto, daquela busca de uma serenidade que ele não conseguia, ele então passa a buscar o porquê daquele sentimento dele, né? E ele passa então a estudar, a pesquisar, né? E quanto mais ele estudava e pesquisava, ele descobria, né, que ele não era somente aquele corpo que se divertira, ele era um ser muito mais importante, né? E que esse ser, que era o espírito, não havia sido tratado da forma que precisava, não havia recebido nenhuma atenção durante todo aquele período da sua vida, não teria recebido nenhum alimento e ele estava enfermo, né? E ele passa então daquele momento em diante trabalhar em benefício daquele ser. Então, ele muda seu comportamento e utiliza as suas últimas energias, né, que a energia vital havia sido muito comprometida pelos excessos da juventude, né, dos anos passados, mas ele passa então a trabalhar aquelas energias em benefício de si próprio, em benefício do seu conhecimento, em benefício daqueles que estavam, né, junto dele. Muito bem. Ele então lá desencarna com o firme propósito, né, de, sabendo agora que a vida continua, então na próxima oportunidade ele queria utilizar toda a sua energia em benefício dele e da humanidade, principalmente da juventude, né, leviana, inconsequente,
e queria levar algo de positivo para a juventude. Então, ele desencarna com aquele propósito firme. O segundo, então, o segundo e o terceiro são quase que parecidos mesmo, né? É aquele que chegou da festa, viu a sua roupa ali, o seu forro todo manchado, ele joga no fundo, né, do armário e não queria saber. Esse jovem, então, apesar de aproveitar a sua juventude, né, ele sofreu muitos tipos de preconceito, né? Ele foi muito recriminado, e ele então desenvolve ali uma raiva muito grande, um sentimento de vingança contra a sociedade, contra o mundo, porque o discriminara, né? Então ele passa a ter uma vida ali remoendo uma certa vingança, porque ele não gostava de ver a alegria dos outros jovens, né? Ele não queria ver o bem das pessoas. Então ele se fecha naquele sentimento e vai ali remoendo aquela raiva, aquela vingança, e assim ele desencarna. O terceiro é parecido, né? Parecido, mas se engloba nesse caso. É aquela criatura que, pelos excessos cometidos, né, na juventude, fora vítima ali de muita humilhação, muita perseguição pelos atos cometidos, né? Sofreu sim também um certo tipo de preconceito, mas pelo lado da humilhação, da recriminação, nesse ponto, né? E ela então, sentindo muita vergonha, né, à medida que os anos passavam, ela foi se fechando naquele sentimento de culpa por ter cometido, vamos dizer assim, muita gafe, muitos atos que hoje lhe traziam uma certa vergonha. Então, ela sentia muita culpa, muito remorso por ter desperdiçado, né, a sua vida. Então, ela desejava voltar no tempo e apagar tudo aquilo que ela fez, que hoje lhe traria aquele sentimento tão doloroso que é a culpa. E ela não conseguia se perdoar, né? Ela achava que ela não tinha o direito de se perdoar, porque o que ela havia feito, né, continuava ali lhe cobrando aqueles atos. Então ela segue e desencarna com aquele sentimento fechada na culpa, não participara mais da vida em sociedade, porque ela não se sentia merecedora, né? Tinha muita vergonha. Pois bem, vamos analisar o quarto caso, que é aquele jovem que aproveitou em tudo, né, a sua juventude, seus excessos, suas extravagâncias, e quando a idade vai chegando, ele continua aproveitando até as últimas energias. E no final, e quanto mais o tempo passava, mais ele se tornava irritante, aborrecido, porque ele já não conseguia mais realizar aquilo que ele realizou na juventude, né? Porque as suas energias vitais não permitiam mais, né? Mas na sua mente ele desejava mais e mais, e desencarna, né? Fazendo ainda tudo aquilo que ele gostaria, mas não lhe permitia, mas ele continuava pensando em querendo, desejando fazer, né? Então todos eles desencarnaram. E agora todos estavam novamente no plano espiritual, né? E nós também nos dirigimos ao plano espiritual com eles, voltamos lá no departamento de reencarnação para saber agora como se comportava, agora não fisicamente, né, os atos físicos, mas como se comportava aquelas mentes. Agora nós íamos conhecer, ver além, né, do físico. Então vamos lá.
Então, para a doutrina espírita, há 3 gêneros de doenças, né? Ou seja, os gêneros, né, os tipos, são 3. Porém, os motivos que levam a essas doenças são infinitos, porque os espíritos são diferentes, não tem 2 iguais, né? Então, cada um de nós temos a nossa consciência, o meio, né, de agir e de pensar. Então, vamos lá. Esse que vamos lá. Primeiro, são as doenças kármicas. Então, são as doenças, né, congênitas e as hereditárias, que são resultantes dos desequilíbrios que tivemos em vidas passadas. Então, são as chamadas as enfermidades expiatórias, né? Então, aquele caso, né, onde aquela criatura, né, o primeiro caso, que ele então sente, né, que não estava satisfeito com o resultado de tudo que vivera na juventude, ele então desperta através do estudo, das pesquisas, descobre que ele não era somente aquele corpo físico e passa a trabalhar o seu espírito, né, e desencarna então com aquela vontade de continuar aquele trabalho, né? Então, quando a espiritualidade, aquela equipe espiritual lá que vai trabalhar em cada um dos casos, né, preparando para a nova volta, a nova experiência na carne, eles então chamam o primeiro, que seria esse. E imediatamente todos nós fomos preparados para também visualizar, né, aquele psiquismo ali. Imediatamente nós enxergamos o pensamento materializado, forte, daquele espírito que tivera aquela, desencarnara com aquela vontade forte de continuar aquele trabalho. Aí então, né, vendo tudo aquilo, a equipe espiritual ali presente chega a um consenso, né, de que aquele espírito voltaria sim com seu livre-arbítrio pleno, né? Porém, claro, acompanhado por um outro espírito que o acompanharia para ajudá-lo durante a sua experiência terrena, caso ele tivesse assim dúvidas, né? Tivesse aquela pretensão de queda mesmo, né? De desvios, né? Apesar daquela vontade, né? daquele conceito ali firme de como seria a sua nova vida, porém nós sabemos que a matéria sobrepõe ao espírito, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, espíritos de terceira ordem, onde a matéria ela exerce uma pressão muito grande no espírito, né? E o nosso corpo físico, então, é um bloqueio mesmo para o espírito. Então, a queda, no nosso caso, ela é muito fácil de acontecer, né? Nós sabemos que Kardec, quando reencarnou com a missão de codificar a doutrina espírita para nós, ele tinha toda essa força, essa preparação, mas mesmo assim reencarnou também um outro espírito, né, à altura, para, no caso de Kardec falhar, né, na missão, Leon Denis, no caso, assumiria, né, esse trabalho, o que não foi preciso, mas que ele também ajudou imensamente, né, com a doutrina para nós. Então, o espírito ele não vem para falhar, para cair, né, mas por sermos imperfeitos, podemos sim, né, e sempre caímos também, né? Então, esse espírito, então, tudo bem, ele viria, né, viria para realizar esse trabalho que ele estava tão firme, tão forte em seu psiquismo. Aí, tudo bem, ele é dispensado ali para continuar a sua preparação, né? E ele, como sabemos, teria 2 opções na sua vida terrena. Ou ele seguiria, né, ou ele falharia. Porque, no caso, a ajuda espiritual é para nos auxiliar, não para
interferir, bloquear o nosso livre-arbítrio. Então, se nós desejarmos, sim, desviar, ninguém, nenhum espírito, nem Jesus, nem Deus vai evitar que façamos isso, né? Então ele teria duas opções. Ele seria acompanhado e por ele ser um espírito já consciente, né, ele teria muita assim facilidade em assimilar uma intuição espiritual, os conselhos do amigo espiritual. E ele então, como, né, durante a sua última encarnação ali, ele já havia trabalhado em benefício do seu espírito, né, ele havia então já suavizado muitas daquelas marcas, né, dos deslizes, das extravagâncias que cometera na vida presente. E ele então sabia, ele já tinha despertado para isso, ele sabia que da mesma forma que ele estava consciente de tudo que fez de errado na vida presente, trabalhava pelo seu trabalho, como disse Jesus, que o amor cobre a multidão dos pecados, ele havia suavizado muito aqueles enganos cometidos durante a sua juventude, né? Porém, o seu perispírito ainda trazia muitas marcas profundas que ele cometera em vidas passadas, em encarnações passadas, que ele não se lembrava em detalhes. Aí então, ele muito consciente, ele deseja naquela encarnação ali que ele ia iniciar, começar a resgatar, né, essas marcas, essas manchas cometidas no passado. E ele então, consciente disso, vem, né, e nós vamos então ver que aquela criatura, né, realmente teve uma encarnação, era uma pessoa muito caridosa, muito honesta, muito justa, né? E, porém, a certa altura da vida, ele recebe, né, uma enfermidade muito grave, muito dolorosa, né? E ali naquele conhecimento dele, ele passa então a meditar sobre tudo o que ele fez, ele passa então a trabalhar o seu espírito ali com muita fé, com muita resignação, com muita paciência, né? Até que os amigos, né, começam a comentar que Deus é esse, né? Coloca em dúvida a justiça divina. Como Deus permite que uma pessoa tão justa, tão trabalhadora para o bem, que só fizer o bem durante toda a vida, agora ter uma doença dessa, um sofrimento desses, né? E reagir desse jeito. Não merecia, não fez nada para merecer. Porém, aquela criatura estava em paz com sua consciência, porque estava vencendo aquela expiação, né? Aquela mancha que ele trazia do passado, que ninguém soubera ali, porque naquela encarnação ele não fez nada para merecer, né? Mas ele sabia que ele estava resgatando algo do passado, né? Então, por isso, a grande importância nossa em estudar para nós compreendermos, né, o que se passa. Porque quando nós sabemos, né, que o que nós não fazemos por merecer nesta vida, né, é porque já somos espíritos que despertamos para essa verdade. São espíritos que já têm a consciência de que cometeu muitos erros, mas que agora ela vai tomar um novo rumo, né? Ela vai passar então, ela vai inverter esse caminho de erros, de enganos e vai passar então a trabalhar para o espírito, trabalhar para a sua evolução espiritual, né? Então, dali para frente, ela já vai errar menos, ela vai cometer menos excessos, porque a partir daquele instante ela já está apta, está preparada, né,
está com os ombros fortalecidos para começar o resgate das suas dívidas passadas. Então, quando nós vemos esses casos, né, devemos nos alegrar, né, e orar para que aquele espírito, aquela criatura, tenha força e coragem para continuar a sua trajetória, né? Então, aquela criatura, então, segue a sua encarnação entre dores e sofrimentos, mas confiante que ela está fazendo a vontade, né, do Pai, ela está vencendo naquele resgate, né? Então, esse espírito, essas enfermidades, então, trata-se da expiação. São aquelas que nós devemos sim buscar ajuda espiritual, buscar ajuda da medicina para atenuar, né, o sofrimento. É um dever de todos nós, o nosso direito como seres encarnados. Porém, né, sempre sem perder a fé, sem perder a serenidade, né? Porque quando a criatura ainda não tem o conhecimento, ou mesmo ela vem com aquele propósito, mas no final ela não consegue ali a força suficiente para enfrentar, que ela achava que teria, né? E ela então se desespera, ela se revolta contra Deus e contra o mundo. Ela então, ao invés de melhorar aquele estado de espírito dela, aquele estado até mesmo físico, ela passa a piorar, porque ela passa a emitir energias negativas, energias enfermiças, e passa então a piorar aquele quadro, que vai refletir na sua próxima encarnação como prejuízos, né, para a sua nova vida, né? E é muito comum, até mesmo dentro do meio espírita, na casa espírita, pessoas, né, que se dizem espíritas, e quando se veem em momentos como esse, falam abertamente: mas como que isso foi acontecer comigo? Que sou trabalhador da casa espírita há tantos anos, faço tudo aqui na casa e agora fui acometida dessa enfermidade. Não fiz nada para merecer isso. Por que comigo? Né? Ainda não compreendeu, não estudou para saber que nós não vivemos só essa vida, que nós já trazemos de outras vidas muitas dessas marcas em nosso perispírito, né? E que nós precisamos sim limpar essa veste nupcial para apresentá-la límpida, transparente, né, para as próximas vidas, o próximo mundo espiritual, né? Nós só vamos passar para o mundo de regeneração quando estivermos com o perispírito, né, limpo, transparente, né? Porque no mundo de regeneração não haverá mais expiações, apenas provas, aquelas que o espírito já resgatou tudo, mas ele deseja voltar, né, ao planeta para provar que ele aprendeu, né, que ele já não tem mais assim a propensão a quedas, né? Então ele quer vir para deixar exemplos, né? Aí já não é mais expiação, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Jesus veio ao mundo não como expiação, aliás, nem mesmo como prova, porque ele não tinha que provar mais nada. Ele era um espírito puro, né? Um espírito perfeito. Ele veio como missão, mas Chico Xavier, por exemplo, ele veio em prova, né? Ele viveu uma vida inteira de dificuldades. Claro, também tinha suas expiações também, mas ele venceu. Então, é assim, o espírito vem quando já está já deixou, né, o planeta de provas e expiações, ele vem para provar que
que é capaz de trazer aquela missão para ajudar aqueles espíritos que estão na retaguarda, que estão a caminho, né, da evolução. Então é assim. Aí, quando um espírita, né, chega nesse ponto, então ele deixa claramente que ele não aprendeu nada ainda, né? Mas, por isso, que nós sempre, né, relembramos, estudar sempre sim, porque isso vai facilitar para nós nos momentos difíceis, nos momentos das nossas expiações ali, das nossas dificuldades, porque nós vamos lembrar desse conhecimento e vamos então modificar, né, o nosso entendimento, o nosso comportamento diante das dificuldades. Então, esse espírito caminhava, né, na sua fé, né, deixando ali os seus amigos perplexos, porque até mesmo achando que Deus era injusto, né? Então, vamos lá, vamos seguir. As doenças adquiridas são as provocadas por desequilíbrios tidos nesta vida atual. Então, nós vamos ver, então, aquele segundo e terceiro caso, onde a criatura, né, foi vítima de preconceito, né, e ela, então, se afasta da sociedade, né, ali remoendo aquele sentimento de vingança que desenvolveu dentro dela, de raiva das pessoas, e procurando sempre que pudesse tirar a esperança mesmo daqueles que tinham bons propósitos, porque para ele a vida na Terra era muito desagradável, muito ruim. Então ele só tinha em sua mente o desejo de atrapalhar, de prejudicar aqueles que passavam, que estavam por perto dele, né? E tinha também, né, aquele outro caso que se assemelha, aquela criatura que também se afasta da sociedade, se afasta do mundo, né, das pessoas, porque ela se sentia muito culpada. Ela não conseguira se assimilar as palavras de Jesus quando dizia, né, para nós, nos alertava, antes de perdoar o seu algoz, né, perdoe a si próprio. Porque a culpa traz para nós a estagnação espiritual, né, porque nós nos fechamos naquilo, nós não abrimos para a vida, para viver, né, o bem de si próprio. Então, aí nesses dois casos, né, o primeiro então, né, desses dois casos, desencarna com aquela raiva, com aquele ódio, com aquele desânimo mesmo de ter vivido toda uma vida ali inútil, e desencarna não pretendendo voltar mais, porque na sua concepção ali, a vida na Terra tinha sido um desastre e ele não queria voltar mais. Aí esse então entra, né, chamado pela espiritualidade, né, e entra na sala e imediatamente nós vimos naquele psiquismo ali, naquela mente, né, aquele desejo de permanecer no mundo espiritual. Ele estava muito bem como espírito, porque ele perturbava, né, os encarnados na Terra e não era incomodado, né? Ele estava bem, instigando as criaturas ao erro, incentivando ao vício, incentivando as brigas e discussões, a cólera. Então ele se sentia muito bem ali, ele não queria reencarnar, né? Porque ali ele faria muito mais. Só que a lei de Deus, né, a lei do Espírito, ele está ali na lei de progresso, ele precisa progredir, ele precisa crescer, evoluir, e para isso somente vamos conseguir num corpo físico, somente na matéria é que nós vamos
desenvolver as potencialidades do espírito, né, as virtudes divinas que todos nós trazemos, né? Então esse espírito já havia ficado muito tempo ali prejudicando, né, os seus companheiros desencarnados e também os encarnados, né? Então ele já havia se prejudicado muito, se envolvido, como vimos lá no primeiro slide, nas próprias energias enfermiças que ele emitia com seus pensamentos, com seus desejos no mal. E ele então havia se envolvido o seu perispírito naquelas energias enfermiças, né? Então ele teria sim que voltar a reencarnar na Terra, né? E ele então volta, né, a espiritualidade então chega no consenso que ele voltaria, mas com o livre-arbítrio comprometido ali, limitado, porque senão ele causaria muitos desastres a todos aqueles a toda a humanidade, né, que ele pudesse atingir, né? Então ele volta, e ele, claro, juntamente com o terceiro, né, que é muito parecido, quando entra o terceiro, né, vamos dar uma pausa nesse, quando entra o terceiro, o segundo caso que nós estamos vendo, né, ele entra e nós imediatamente vemos aquele psiquismo naquela mente ali, aquela culpa, aquele espírito não conseguia se soltar, né? Era um remorso muito grande por todos os erros que cometera, por todos os enganos, todos os excessos, todos os vícios, ou seja, se sentia culpado por tanto mal que fizera a si próprio. Ele não desejava, não queria reencarnar, porque não queria, temia passar por tudo aquilo de novo, né? Então aquilo lhe trazia muita dor, muito constrangimento, muito remorso, né? Mas fora então convencido, né, pela espiritualidade, que aquilo seria um remédio para ele, porque ele voltaria sem lembrar-se de nada que tinha acontecido na última experiência terrena, né? Que ele viria com a página em branco, ele poderia realizar tudo aquilo que ele desejasse sem se lembrar do que tivera acontecido a ele, né? E ele então aceitou vir, né? E casos como esse, nós vimos todos os trabalhos mediúnicos, espíritos que chegam ali, né? Tanto no primeiro caso como no segundo caso desses dois casos que estamos analisando agora, né? Espíritos, uns que não desejam reencarnar porque onde estão fazendo mal, praticando, instigando o mal nos encarnados, né? Estão escravizando espíritos também ingênuos, espíritos sofredores no mundo espiritual. Então eles estão ali se sentindo dominadores, né? Como espíritos maus, né? Provocando mal, prejudicando. E espíritos também que vão para os trabalhos mediúnicos, ali fechados nessa culpa, com muito medo de reencarnar, sabem que precisam vir, né, para continuar a sua caminhada evolutiva, mas com muito medo, com muita preocupação, mas são ali então convencidos de que a nova vida na carne, ele não vai se lembrar de nada, e ele aceita. Então, nesses dois casos parecidos, né, porém diferentes, né, eles vão vir com as doenças ali, principalmente nesse segundo caso. A culpa fez com que aquele espírito plasmasse, né, naquele corpo espiritual, no perispírito, enfermidades que ele não conseguiria se desvencilhar dela, porque foram tantos anos de culpa, tanto encarnado como no plano espiritual, ele não se abriu para um novo comportamento, mas sim se sentia imerecedor de alguma chance, e naquela mente ele achava que somente a falta de mobilidade, né, se ele viesse
impossibilitado de nenhuma reação física, né, movimentos físicos, ele então conseguiria não errar, não causar mais nenhum excesso, né, porque ele não poderia, ele perderia os movimentos. Então, ele plasmou aquela enfermidade, né, aquele mal em seu corpo espiritual. E ele então vem, né, a espiritualidade então ele chega no consenso que aquele que causara tanta, instigara tanto o ódio, a maledicência, o mal entre os encarnados e desencarnados, ele voltaria sim com o seu corpo físico, né, com a sua liberdade, né, o seu livre-arbítrio muito comprometido, muito restrito para não cair ainda mais, não falir ainda mais. Então, ele vem, né, com uma doença mental muito forte, né, muito, que impede, e também com os órgãos, o corpo físico muito ali limitado. Ele não consegue agir, né, nem fisicamente, nem mentalmente, porque ele se encontra num estado ali ainda muito crítico, por tanto mal que ele causara, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, com seus irmãos ali, né, sofredores. Então ele vem totalmente bloqueado, né? E esse outro caso, né, onde o espírito agasalhava muita culpa, muito remorso, ele vem com o seu corpo físico ali bloqueado, porém a sua capacidade mental, ele vem ainda com ela equilibrada, né, em um certo equilíbrio, que ele ainda, que seria a chance dele crescer, né, evoluir naquela encarnação, mesmo sem a oportunidade, né, de usar os meios físicos, porque ele projetara aquela vida para ele, né, de imobilidade física. Então, segue esses dois casos, que nós vamos também acompanhar e vamos ver que aquele que remoía, né, que instigava o ódio, a vingança, nos dois planos, né, ele então, sem a mobilidade física e sem a inteligência ali para trabalhar, mas o seu espírito ali, mesmo com os órgãos físicos bloqueados, o espírito ainda trabalhava no ódio, desenvolvia um ódio maior porque não podia materializar as suas vontades. Então, ele passava uma encarnação inteira ali com a oportunidade, pelo menos, de refletir nos seus erros cometidos. Ele, então, desenvolvia ainda mais o seu ódio, né? E ele teria a oportunidade de trabalhar, pelo menos, em sentimento, pensamento, e modificar. Mas não seria o caso. Ele preferiu ainda, né, muito enraizado no mal, continuar ainda desenvolvendo aquele ódio por não conseguir, né? Então se tornava uma criatura irritável, mesmo sem fazer nada, né? Apenas pela sua aparência visual. O segundo caso, né, que viria assim numa cadeira de rodas, né, ou tetraplégico mesmo, porém a sua mente ainda trabalhava. Então esse aí teria dois caminhos a seguir, né? Ou ele aproveitaria a sua inteligência ali intacta ali para desenvolver o bem, né? Trabalhar, por exemplo, se ocupar de um meios, né, para escrever tudo aquilo que ele tinha vontades, né, e trabalhar aquela juventude que ele desperdiçou, né, pelas suas inconsequências. Ele poderia então trabalhar em livros, né, e divulgar para levar o bem a todos,
e o lessem. Como também poderia, sim, se aproveitar daquele sentimento de culpa, de remorso e desenvolver ali um sentimento e levar, através de livros, de obras, né, a queda moral, né, a todos aqueles. Então, seguiríamos, né, aqueles dois espíritos já encarnados nessas condições pela vida, né? E o quarto caso, então, que era daquela criatura que aproveitou a sua encarnação em tudo o que ela podia. Divertiu-se, extravasou-se, todos os seus sentimentos, em vícios, em tudo, e chegou no final ali, nos últimos anos de vida, desenvolveu ali uma neurastenia, porque ele não conseguira mais, por falta das energias vitais, por falta da força física, energia física, não conseguia mais fazer o que fazia, mas a sua mente continuava trabalhando, né, desejando continuar naquele desequilíbrio. E ele então, quando entrou-se na sala, nós víamos aquele desejo dele de, voltando à carne, continuar aqueles excessos, né? Aqueles excessos, aquele aproveitamento todo que ele achava que ainda não tinha feito, né? Então, mas vamos ver então aqui, vamos deixar de lado esse quarto caso, vamos ver aqui as doenças adquiridas. Então, nós vamos explicar que são as provocadas pelos desequilíbrios tidos nesta vida atual, né? Então, são aquelas, né, aquelas enfermidades que nós vamos compreender o seguinte: muitos de nós, né, vêm com a predisposição, né, de ter uma doença grave, porém, se nós não cometermos nenhum vício, nenhum ato muito extremo, nós não vamos desenvolvê-las, né? Então, são aquelas, vamos supor, que nós só vamos adquirir naquela encarnação que não tem assim tanto, não nos causa tanto mal. Todos nós cometemos, né, excessos, mas quando a gente sente aquele mal-estar provocado por certo alimento ou por excesso, por algum vícios, né, que muitas vezes experimentamos pela primeira vez, e a gente então a gente encerra logo ali. Então a gente não desenvolve aquela enfermidade. Então, são aquelas que a gente adquire naquela vida por algum excesso, e a gente então trata aquela enfermidade e ela então passa. Também cai no próprio caso primeiro ali, nas doenças kármicas. Tirando as doenças kármicas, né, que são as expiações, nós cometemos sim, né, adquirimos enfermidades que a gente sabe que foi por algum excesso que nós fizemos, alguns desequilíbrios, seja ele físico ou mental mesmo, e nós provocamos aquela enfermidade, né? Sabemos de onde ela vem, de onde ela teve início, né? Então, são as doenças adquiridas, que são provocadas, né, pelos nossos excessos da vida presente, né? Então, agora, o próximo caso, então, que são as predisposições, né, que são físicas ou espirituais para as doenças, que são provenientes de um ou vários desequilíbrios das vidas passadas, né? Tendências genéticas que, ante uma fragilidade na presente existência, se manifestam sob a forma de doença. Então, são aquelas enfermidades que nós trazemos, tipo assim, um germe. Nós temos a predisposição. Tem pessoas que vai fazer um exame de sangue e descobre lá uma tão conhecida como a anemia do Mediterrâneo, né? Então, com certeza,
foram criaturas que excederam muito, né, na vida, que utilizaram, né, extravasaram muito, prejudicaram muito as suas energias ali, que nessa ela vem com a predisposição de desenvolver uma talassemia, uma doença incurável, que nós sabemos, né, que vem através da anemia profunda. Então, vem com essa predisposição, né, que nós chamamos de traços talassêmicos, né? Se a criatura cometer muitos excessos, muitos desequilíbrios, ela pode desenvolver, né? Então, outras ficam sabendo que ela tem a predisposição a desenvolver uma cirrose, né? Aí, o que vai acontecer? Se ela desembestar no vício do álcool, ela vai desenvolver, né? Mas se ela se conter ali, se ela tomar os devidos cuidados, beber de vez em quando, socialmente, um pouquinho, ela não vai desenvolver, né? Então, as doenças, as predisposições são nesse caso. Nós trazemos a predisposição porque são marcas que nós colocamos, plasmamos no nosso corpo espiritual pelos desequilíbrios que nós passamos no passado, né? São aquelas marcas que estão lá, né? E que nós não vamos simplesmente ignorá-las, né? Mas nós vemos então, nós temos o livre-arbítrio de atenuá-las ou acentuá-las, né? Então aí são as tendências que nós temos. Aí vai depender do livre-arbítrio de cada um. Vai ter aqueles que vão extravasar, como no quarto caso, né? Ele veio com a pretensão, né, a predisposição de continuar aproveitando a sua vida como na última experiência terrena. E ele então não vai, ele tem dois caminhos a seguir. Ou ele vai nos primeiros sintomas de mal-estar, de uma pequena gastrite, ou de um pequeno probleminha no fígado, ou uma pequena anemia, ele vai então mudar o seu comportamento, né, o seu método de vida, ou ele então vai, como tantos que existem, não vai nem dar atenção a esses casos. É daqueles que preferem não fazer exames, não ir a médicos para não descobrir o que tem. Porque se formos ao médico, nós vamos descobrir. E aí será necessário, né, vai ficar preocupado. Então ele não queria ter essa preocupação. Então são dois casos, né? Cada um vai seguir de acordo, né, com o seu nível de consciência ali, de conhecimento, né? Que nós então não vamos acompanhar, né? Mas vamos ver agora então que a predisposição ela é kármica, porque são aquelas manchas que nós trazemos em nosso perispírito, né? Porque a lei de Deus é lei de amor, né? Deus, já vimos pelo estudo todo, que Ele não nos julga, Ele não nos condena, né? Ele nos dá oportunidades. Então, quem faz o julgamento é a nossa consciência. Cada um de nós plasma, né, no corpo espiritual, ali no perispírito, o castigo que nós achamos que merecemos. Mas se nós já fomos, à medida que o espírito vai evoluindo e ele vai se conscientizando de que a lei de Deus é lei de amor e que nós não precisamos sofrer, passar por suplícios para nos perdoarmos, né? Então nós vamos utilizar dos nossos erros, das nossas falhas, né, os nossos enganos, para o amor, para ajudar os outros que estão na retaguarda, né? Então a predisposição sim é kármica, porque ela está no nosso perispírito, ela precisa ser retirada dali, ela precisa ser drenada, ela precisa passar pelo filtro do corpo físico.
mas não da forma que nós achamos que seria, através de castigo, de doenças, do mal. Não, elas poderão ser atenuadas sim, pelo amor, pelo bem que nós fizermos aos outros. Porque aí as doenças sim serão adquiridas. Ou seja, a predisposição está ali, mas se nós não tivermos o cuidado, né, para transformá-la em amor para com os outros, e sim continuar na indiferença e continuarmos fazendo tudo, elas serão desenvolvidas sim como doença. Então a doença é adquirida, mas a predisposição ela está ali. Certo? Então, somente com o conhecimento, com o estudo, né, é que nós vamos compreender que nós podemos sim seguir as palavras de Jesus, que somente o amor vai cobrir a multidão de pecados. Ou seja, com o amor nós vamos suavizar muito das nossas marcas do passado, né? Não vai ser Deus, nem Jesus, nem nenhum espírito amigo que vai retirar de nós. Não, somos nós, nos conscientizando do trabalho ao bem, do amor ao próximo, do respeito, né? É que nós vamos atenuando, vamos limpando essas marcas, lavando do nosso corpo, né? E assim transformando o nosso corpo num corpo límpido, transparente. Né? Então, vamos continuar aqui. Né? Agora que nós já sabemos, né? Então, o ser encarnado, ele assimila energias das mais diversas, de acordo com o seu estado de maior ou menor equilíbrio físico e espiritual. Então, todos nós, né, vamos plasmar em nosso corpo espiritual as doenças físicas e mentais ou espirituais, e que terão que ser drenadas. Não adianta, não vai ser tratamento espiritual, nem da medicina, psicológico ou psiquiátrico, que vai retirar, certo? Vai atenuar, vai melhorar, vai suavizar, mas enquanto nós não drenarmos isso, nós não vamos nos livrarmos. E muitas vezes vamos passar uma encarnação inteira com problemas, né, físico ou mesmo mental ou espiritual, certo? Até que o espírito se conscientize disso. Né? Então o perispírito metaboliza essas energias nos centros de força e as distribui em nosso organismo. Então, quando as energias são positivas ou negativas, nós vamos recebê-las através do centro de força, o coronário. Então, nós temos 7 centros de forças no nosso organismo perispiritual, né? E o coronário é o responsável por receber e trabalhar essas energias e distribuir a todos os centros de forças. Então, se forem energias positivas, elas vão equilibrar o nosso corpo espiritual. Consequentemente, o nosso organismo físico também. Né? O mesmo acontece com as energias negativas. Né? Vai desequilibrar o nosso corpo espiritual. Então, essas energias se manifestam em nossa aura. Né? Claro que vão sintonizar tanto com os espíritos, os bons espíritos, quanto com os maus espíritos. É o reflexo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. São as nossas energias que estão ali pululando, envolvendo o nosso corpo espiritual. Qualquer enfermidade no corpo antes surge na mente, por meio de pensamentos ou emoções também, e se manifestarão no corpo. Então, toda enfermidade que nós passarmos, seja ela física ou mental ou espiritual, elas, antes de tudo, surgiram no nosso psiquismo, na nossa mente. Nós plasmamos essas enfermidades, essas manchas no nosso psiquismo,
né, a nossa mente. O corpo, então, padece de algo que a mente não dá conta. Então, enquanto nós não drenar essas enfermidades, essas manchas que nós plasmamos lá, colocamos, imprimimos lá, nós não vamos nos livrar delas. Né? Então, se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções e se alimenta, paixões, vive nas paixões que as desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontre no mesmo estado de desequilíbrio. Então, quando nós não trabalhamos para harmonizarmos os sentimentos, as emoções, e nós então damos vazão à cólera, ao sentimento de ciúme, de raiva, de vaidade, de egoísmo, de orgulho, nós então estamos nos intoxicando com essas energias que emitimos e, claro, nós vamos acabar nos intoxicando com as mentes que estão à nossa volta também emitindo. Aí é onde a gente faz do ambiente doméstico, do nosso lar, um inferno, porque vamos infernizar a vida de todos que estão ali, levando todos ao mesmo desequilíbrio, reinante ali. Então, um acaba contaminando muitos, que se deixam levar, que já não têm o domínio do equilíbrio interior. Então, os estados de indisciplina são os responsáveis pela convocação de energias primárias e daninhas, que depois enfermam o homem pelas reações de seu perispírito contra o corpo físico. Então, tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos na vida presente, gente, são consequências do nosso passado. Não existe castigo. Deus não nos castiga, não nos impõe nenhuma dor, nenhum sofrimento. Somos nós mesmos que infligimos a nós, pelo nosso estado mental, as enfermidades, as dificuldades, tudo. Portanto, é da nossa responsabilidade trabalhar para conhecer todo o processo, para que nós possamos reverter este quadro, reverter o nosso comportamento e trabalhar a favor do nosso espírito. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a oportunidade de poder aprender juntos. Não sei se esse tipo de estudo ajudou no entendimento, mas vamos procurar estudar com profundidade, com vontade, para a nossa melhor compreensão, para que possamos caminhar mais rápido, com mais equilíbrio, com mais conscientização para a nossa evolução. Pedimos a Jesus muita paz a todos, que todos reflitam mais em tudo à sua volta, e que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos lares também e que possamos continuar nesse estudo tão importante. Fique na paz do Mestre Jesus. Assim seja, graças a Deus.